Olá, meu povo, como vão? Tudo bem? Pois é, agora eu estou iniciando aqui no canal uma nova série voltada especificamente para o Enem, para os estudantes que vão fazer o Enem aí. Então fique ligado que essa série vai ser show. Em cada momento eu vou tocar num ponto específico de um conteúdo que cai, que aborda bastante no Enem, tá? E esse primeiro conteúdo é top, ecologia. Fique ligado aí para pegar o máximo de detalhes que você puder. Se divirta. Boa aula. Olá pessoal, tudo bem? Pois é, estamos agora iniciando uma nova série de vídeos aqui no YouTube, que na verdade é uma série voltada especificamente para o Enem, para os estudantes que pretendem fazer o Enem agora no ano 2020. E a gente vai abordar os diversos temas que o Enem tem na sua prova de biologia. Eu vou começar justamente com o tema que tem maior número de questões, que é justamente biologia, e é sobre isso que a gente vai começando a falar, tá bom? Fique ligado aí que tem muita coisa bacana nesta série, que é a série Enem para estudantes. Vamos então começar a falar sobre isso. Bom, primeira pergunta é por que estudar ecologia para o Enem? Né? Por que eu tenho que estudar essa disciplina para o Enem? Bom, a resposta é muito simples. A resposta ela vai acontecer justamente em cima desse gráfico que está aí. Quando a gente observa o gráfico, verifique que eu tenho aqui uma série de conteúdos que são abordados na prova do Enem. Aqui a partir de uma pesquisa feita entre o ano 2009 e 2019, onde 30% das questões do Enem estão associadas ao assunto ecologia. Então, quer dizer, você tem um terço da prova, aproximadamente, numa visão muito simples, né? Formada por questões de ecologia. Então, só isso já é justificativa aí mais do que necessário para que você, aluno, esteja realmente craque, esteja afiado no assunto ecologia. E nesse vídeo eu vou abordar algumas discussões sobre os temas principais que vocês precisam saber, que vocês precisam abordar, que precisam revisar sobre ecologia, tá certo? Bom, nos demais vídeos dessa série, eu vou abordar outros temas, como citologia, fisiologia genética, bioquímica, biotecnologia, que está em plena ascensão, cada vez mais tem mais questões sobre esse assunto. Então, são outros temas que vão aparecendo aí nos próximos vídeos dessa série, tá certo? Então, fiquem atentos. Vamos lá, então, vamos continuar. Bom, e o que dentro da ecologia a gente precisa saber mais? O que tem que saber de mais informação dentro dessa disciplina aí? Porque assim, a ecologia tem muita coisa para se estudar, né? Como qualquer área da biologia, que é uma disciplina bem volumosa em termos de conteúdo. Então, assim, o que eu preciso saber mais de ecologia? Bom, a resposta é justamente nesse slide aí, onde eu mostro que a maior parte das questões de ecologia, elas vão tratar dos impactos ambientais e todas as suas consequências, né, em suas diversas vertentes. Aí eu separei algumas dessas vertentes, basicamente para a gente poder pontuar algumas coisas, mas de uma forma geral, é importante que você entenda assim, cada vez mais o Enem ele está trazendo questões problemas, ou seja, apresentando para você, estudante, para você, candidato, uma situação problema, uma condição ambiental corriqueira, e ele pede para que você dê uma possível solução. Então, nas opções ABCD, nas respostas, né, você vai ter o gabarito, que vai responder perfeitamente aquilo que foi perguntado, e você tem os 4 distratores, que são possibilidades, mas de qualquer forma não atende perfeitamente ao que foi lá lançado no comando da questão. Tá certo? Então vamos discutir um pouquinho desses temas aí. Então eu separei alguns pontos, algumas vertentes: cidades, lixo, espécies invasoras, agricultura, solo, ar e água e pecuária, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso aí. Não quer dizer que isso vai abordar 100% das discussões do Enem, mas a maior parte dos pontos estão aí listados, tá? Bom, eu vou começar com as cidades. A análise das cidades é sempre algo bem cuidadoso, né? Por quê? Porque a cidade, logo de cara, a gente entende que ela é uma estrutura criada por seres humanos que ocupa o espaço natural. Então, para uma cidade crescer, eu tenho que destruir o espaço natural. E se eu estou destruindo o espaço natural, logo de cara tem um impacto em relação a isso. Vamos pegar um exemplo muito simples. Muitas cidades foram construídas sobre regiões que têm bastante rios, né? Então, o que acontece dentro dessas cidades quando chove demais? Alaga tudo, porque esses rios eles são canalizados, eles diminuem o seu espaço de escoamento, enfim, uma série de fatores. Então, assim, o que se pode fazer para minimizar esses riscos? Um planejamento urbano melhor, um plano diretor melhor, exatamente, né? Cuidados com relação à questão da poluição sonora, da poluição visual que a própria cidade traz para a gente. Então, só por essa análise já caberia uma série de discussões, uma série de questões. E aproveitando cidade, tem um tema específico que na cidade é mais intenso, que é justamente a produção do lixo, né? O lixo
é uma produção basicamente humana, porque assim, os seres vivos de uma forma geral, eles podem produzir dejetos, os animais, né? Fezes, urina, perder parte de pele e tudo mais. Só que, na prática, o que a gente tem? Eu tenho que o lixo produzido nas cidades é um lixo intenso, porque ele é uma produção onde vai envolver metal, vai envolver plástico, vai envolver uma série de materiais que o seu nível de biodegradabilidade é muito baixo. Então, o que é que acontece? Eu preciso ter novas soluções. Eu preciso ter soluções para como eu vou coletar esse lixo, para como eu vou disponibilizar esse lixo de uma forma final, sendo um aterro sanitário. Né? Os lixões são grandes problemas urbanos, grandes problemas da área metropolitana urbana. Então, é algo que precisa ser discutido e está lá no Enem, está lá nas questões do Enem. Né? Então, assim, por exemplo, tratando-se do lixo, a gente poderia pensar, por exemplo, na coleta seletiva, né? Na construção de aterros sanitários ao invés de lixões, na conscientização da população com relação a diminuir ou minimizar, né, a produção de lixo, por exemplo, diminuir o uso de sacolas plásticas, tudo isso em prol de tentar trazer o equilíbrio para o ambiente, ou minimizar os impactos, né, como é uma palavra muito da moda, mitigar os impactos gerados por essa poluição, tá bom? Um outro tópico aí são as espécies invasoras. Espécie invasor, o próprio termo já diz, são espécies que não são típicas daquela região, mas que por algum motivo foram trazidas para lá, ou por curiosos, viajantes, enfim, não importa, né? Ou por pesquisa. Então, assim, uma espécie invasora, ela se torna um perigo quando ela chega num local, ela encontra naquele local uma condição adequada para a sua sobrevivência, para se multiplicar, se desenvolver, se reproduzir, e essa condição termina sendo superior a outras espécies locais. Então ela passa a ser um competidor superior. E pode levar essas espécies locais à extinção. Eu trago aqui um exemplo muito simples, que é o que acontece no Brasil com as abelhas. A maior parte das abelhas que existem no Brasil hoje são abelhas africanas ou abelhas europeias. A abelha nativa do Brasil, ela é um competidor inferior. Então hoje quase você não encontra mais essa abelha nativa, porque as europeias e as africanas basicamente tomaram conta do habitat. Tá? Então isso é um exemplo de desequilíbrio ambiental. Por que desequilíbrio? Porque, por exemplo, vamos pensar assim, que algumas espécies de árvores da Mata Atlântica, de plantas da Mata Atlântica, dependessem única e exclusivamente da abelha nativa para poder polinizar suas flores. Com o desaparecimento das abelhas nativas, essas árvores também desaparecem, percebe? Então, é uma relação íntima e uma relação ecológica íntima. Um outro ponto que também sempre aparece é a questão da agricultura, porque a agricultura, mais uma vez, para ela acontecer, ela precisa utilizar uma área ambiental, né? Então eu tenho que destruir uma área nativa para poder ceder campo para a agricultura, então já tem um impacto só por essa análise. E fora que a própria agricultura em si, né, principalmente as monoculturas, elas causam um estrago ao solo, aí já aproveitando e puxando para o solo, muito grande. Né? Então, rodízio de cultura, né? Uma série de fatores podem ser utilizados, técnicas novas de cultura, elas podem ser utilizadas para minimizar esses efeitos. Quando a gente associa ainda a agricultura, vamos pensar na questão dos agrotóxicos, que são utilizados muitas vezes para poder, digamos, controlar populações de pragas, de insetos de uma forma geral. E esses agrotóxicos, mais uma vez, podem contaminar o solo, né? E aí, de certa forma, fazer com que o próprio solo, já falando um pouquinho das dois aí do solo, né? O solo também ele perca a sua capacidade produtiva. E isso é também um problema. Então, produzir substâncias que sejam mais biodegradáveis, que sejam menos agressivas em relação ao meio, cuidar melhor do solo, né? São atividades que podem ser úteis para esses impactos aí que são gerados. Quando a gente vai falar de ar e de água, eu digo que ar e água, principalmente a contaminação de ar e água, ela não tem fronteiras, né? Ela é mundial. Então, se eu contamino o ar aqui, eu posso estar contaminando o mundo inteiro. Eu posso contaminar sobre a minha cidade, mas esse contaminante ele vai se espalhar para o mundo inteiro. A mesma coisa a água, né? Então, ela vai se espalhar, ela vai correr. Nos ambientes aéreo e aquático, obviamente que com essa contaminação há desequilíbrio, né? Principalmente na água, dos micro-organismos, dos vertebrados, dos peixes de uma forma geral, que vivem ali. Aí você diz, mas Márcio, a maior parte das poluições que acontecem na água e no ar, elas são causadas pela indústria, pelas ações antrópicas, exatamente. Então, se a gente sabe a causa, né, e sabe que essa causa provoca um desequilíbrio no meio, é a gente tentar transformar essa causa, ou diminuir essa causa, então desenvolver novas tecnologias que minimizem esse impacto sobre o ambiente aéreo, sobre o ambiente aquático. Então, são situações que vão também estar aparecendo lá no Enem e a gente precisa ficar ligado. E eu coloquei a pecuária por último aí para chamar a atenção nesse ciclo de vertentes,
Pelo seguinte, gente, a pecuária, da mesma forma que na agricultura, ela precisa de uma área também para acontecer. Então, muitas vezes se utiliza uma área natural, nativa, de campo, mas muitas vezes se constrói essa área, destruindo também o ambiente natural. Fora o fato que a própria pecuária em si, principalmente a pecuária bovina, ela é extremamente comprometedora para o meio. Por quê? Porque há um consumo de água muito grande, de energia, para se produzir essa carne bovina, né? E isso gera um impacto nas cadeias produtivas, gera um impacto sobre o ambiente também muito grande. Então, a substituição dessa proteína animal, ela pode ser por outros tipos de proteínas, né? Peixes ou proteína de origem vegetal, enfim. Então, isso aqui, na verdade, é para a gente fazer aquilo que a gente chama de um brainstorm, né? Ou seja, uma tempestade cerebral, basicamente para a gente pensar como é que esses conteúdos eles podem vir abordados no Enem e como eu, aluno, né, no momento que está fazendo a prova, eu preciso analisar a questão pensando justamente numa proposta de solução para essas situações. Tá bom? Então, obviamente que a sua leitura sobre o tema, as suas informações a respeito desse conteúdo vão torná-lo cada vez mais rico e capaz de achar a solução que ali o autor da questão do Enem colocou para você. Tá certo? Mas vamos em frente, vamos continuar e passar para o próximo passo. Fique ligado aí. Bom, aí eu vou falar um pouco dos ecossistemas. O ecossistema, o sistema ecológico, ele na verdade é uma estrutura bastante complexa, onde eu tenho seres vivos interagindo com elementos não vivos do meio, chamados fatores abióticos. Os ecossistemas eles podem ter digamos assim, uma divisão de microecossistemas até macroecossistemas, né? Esses macroecossistemas podem ser ecossistemas aquáticos de água doce, aquáticos de água salgada, ecossistema marinho, os ecossistemas terrestres, conhecidos como grandes biomas, enfim. O conhecimento sobre esses biomas, o conhecimento sobre esses ecossistemas aquáticos de uma forma geral, ele também é importante para o Enem, certo? Principalmente com relação à ideia do equilíbrio desse ambiente. Aí eu trouxe uma imagem justamente para a gente estar nessa contraposição. No lado direito da imagem eu tenho um ambiente que aparentemente está equilibrado, pelo menos ele está com a vegetação, flores e tudo mais, e do outro lado da estrada, né, eu tenho um ambiente desertificado. Óbvio que essa desertificação ela pode ser uma consequência da ação humana, da ação antrópica, ou seja, pode ser por conta da retirada de água excessiva, por conta de pivôs de irrigação na agricultura, né? E aí que gera desertificação em determinadas áreas, ou simplesmente pelo desflorestamento, pelas queimadas, que também pode gerar desertificação. Mas esses fenômenos também podem ser causados por fenômenos como o El Niño, como a Laninha, que também geram essas alterações no meio, e aí vão fazer com que os ambientes também passem a apresentar essa característica desertificada. Mas de uma forma geral, assim, é importante também que a gente associe os ecossistemas àqueles ciclos biogeoquímicos, né? O ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, do fósforo, da água, né? Do oxigênio. Mas destes ciclos, né, eu destacaria dois deles como sendo muito importantes e de vez em quando o Enem aborda questões sobre isso, que é o ciclo do nitrogênio, onde eu vou ter lá a participação das bactérias fixando o nitrogênio atmosférico, que ele tem, a gente pode dizer que na atmosfera existe cerca de 78% de nitrogênio, mas os animais e as plantas não conseguem absorver esse nitrogênio. Então é preciso a participação de uma bactéria, as bactérias fixadoras, as bactérias nitrificantes, que vão converter esse nitrogênio atmosférico em sais, na forma de nitritos e nitratos, e assim, dessa forma, as plantas e os animais conseguem adquirir via cadeia alimentar e utilizar esse nitrogênio para produzir moléculas importantes, como, por exemplo, o ATP, como, por exemplo, o DNA e o RNA, como, por exemplo, os aminoácidos e as proteínas. Todos eles precisam do nitrogênio para serem construídos, percebe? Então, esse ciclo ele é muito importante por isso, tá? O outro ciclo que eu também destacaria seria o ciclo do carbono. Por que o ciclo do carbono é importante a gente falar dele quando eu falo sobre ecossistemas? Porque o ciclo do carbono tem uma relação direta com um efeito de desequilíbrio muito grande, que é o efeito estufa, né? Porque o que acontece? Por exemplo, quando eu penso numa planta, por exemplo, essa planta ela produz oxigênio, lança no meio, ao mesmo tempo que ela lança oxigênio, ela absorve carbono, ela absorve CO2. E esse CO2, ele é, de fato, né, incorporado na estrutura vegetal. Então, quando a planta cresce, produz seus galhos, seus troncos e tudo mais, eu tenho aí, né, bastante carbono incorporado na sua estrutura. Quando, por exemplo, eu promovo uma queimada, né, o que vai acontecer com essa queimada? Eu pego esse carbono, que está presente lá no tronco da árvore, e eu devolvo esse carbono para a atmosfera, na forma de CO2.
Só que aí não é uma quantidade pequena de carbono que eu devolvo uma grande quantidade de carbono para a atmosfera. Percebe? É muito carbono que é jogado para a atmosfera. E aí, qual é a consequência disso? Eu aumento os níveis de CO2 atmosférico. Com esse maior quantidade de CO2 atmosférico, pessoal, eu vou intensificar o efeito estufa. Preste bem atenção, eu vou estar intensificando. O efeito estufa é um processo natural do planeta, né? Mas no momento que eu intensifico esse efeito estufa, eu provoco um aumento da temperatura terrestre. Isso pode provocar degelo das calotas polares, alteração comportamental de animais e de adaptação de plantas, enfim. É um desequilíbrio atrás do outro, tá bom? Então, o ciclo do carbono, quando eu falo de ecossistemas, ele tem essa importância muito grande para fazer esse paralelo de informação com esse efeito nocivo, que é a intensificação do efeito estufa, certo? Então, fique ligado. Vamos para o próximo ponto. Bom, aí eu vou falar um pouquinho das energias também, né? É muito comum aparecer no Enem também questões de ecologia associada a mecanismos de produção de energia. A gente sabe hoje que a maior parte da produção energética ela se dá a partir de combustíveis fósseis. As consequências, nós sabemos, são graves, emissão de gases tóxicos diversos para a atmosfera, né? Fora a própria questão da fuligem, fora a própria questão do próprio veículo, do próprio motor a combustão, que gera o seu próprio efeito. Mas existem na atualidade outros mecanismos, né, de obtenção de energia mais viáveis e menos poluentes, né, a chamada energia limpa. Então eu trago a imagem que é justamente a produção desses cataventos gigantes, que é a utilização da energia do vento, né, para poder gerar energia elétrica. Então essa energia eólica, né, ela é uma forma de minimizar os impactos, né, gerados pela energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, ou, que é muito comum no nosso país, a partir da hidrelétrica. Obviamente que, por exemplo, a energia solar também é bastante utilizada, só que assim, ainda são tecnologias que estão em processo de implantação a nível de planeta. Tem vários lugares do planeta que nem imagina que isso possa ser utilizado, mas a gente já vê em outros. Aqui no Brasil a gente já tem alguns parques eólicos, já tem alguns parques de energia solar, mas obviamente que não tem a demanda, não consegue atender a demanda de energia elétrica do país. Por isso as hidrelétricas continuam funcionando tão bem. E, é claro, o combustível fóssil sendo queimado, para poder fazer esses carros funcionarem. Aí, por exemplo, uma situação que pode acontecer no Enem é uma citação sobre o surgimento de carros elétricos, né? Os carros elétricos correspondem a uma alternativa em relação à utilização dos carros que queimam combustível fóssil. Então eu preciso estar atento a essas fontes mais limpas. Elas não são 100% limpas, nenhuma fonte é 100% limpa, mas elas são fontes mais limpas de energia, menos agressivas com relação ao meio ambiente, tá? Então, ficar ligado nisso aí. Então eu coloquei outras fontes de energia impactam o meio? Sim, todo processo de produção de energia impacta o meio. Por exemplo, um catavento como esse, você vai dizer assim, poxa, qual é o tipo de impacto que ele vai gerar no meio? Bom, primeiro tem um local onde ele foi implantado ali, né? Então aquele local onde ele foi implantado tem um impacto ali, próximo ali dele. Mas vamos pensar num outro exemplo também simples. Digamos que onde esses cataventos foram instalados, ele é uma rota de migração de aves. E no momento que essas aves passarem por aí, algumas delas podem se chocar contra essas pás, que são gigantescas, e obviamente que isso vai gerar um prejuízo para a questão ambiental. Então, são coisas como essas que a gente tem que pensar que podem acontecer, tá bom? Vamos para o próximo ponto. Bom, aí eu vou falar um pouquinho daquela parte mais clássica da ecologia, que é a questão das comunidades, das relações ecológicas, né? Uma comunidade corresponde a um conjunto de indivíduos de espécies diferentes que vivem no mesmo local, interagindo e se relacionando. E essas relações ecológicas nas comunidades, elas sempre são abordadas em alguma questão do Enem. Tá? Então, às vezes fala de uma relação de predatismo, fala às vezes de uma relação de mutualismo, de competição e assim por diante. De uma forma geral, né, as relações ecológicas elas são classificadas em dois grupos, as chamadas relações benéficas e as não benéficas, não é isso? Essa é uma classificação geral. Só que na prática, essa classificação de benéfica e não benéfica, né, ou vantajosa ou não vantajosa, ela está ligada à percepção humana, porque na prática, com relação ao meio ambiente, os dois tipos de relações elas são necessárias. É necessário ter relação tanto vantajosa como desvantajosa. Por quê? Porque no fundo, essas relações elas vão levar ao equilíbrio ao meio. Então, quando eu digo assim, eu vou classificar o parasitismo com a relação ruim, porque o hospedeiro ele vai morrer, vai sofrer e tudo mais. Mas muitas vezes, quando o parasita causa esse efeito sobre o hospedeiro, ele está controlando a população de hospedeiro.
para que a população de hospedeiro não cresça demais no ambiente, percebe? Da mesma forma, quando a gente fala, por exemplo, do predatismo, o predador e a presa, você fala, Márcio, mas quando o predador vai lá e mata a presa, né, ele está causando um efeito sobre essa presa, ele está matando ele, a presa está morrendo, né? Há um prejuízo muito grande aqui para o indivíduo. Mas perceba, o prejuízo é para o indivíduo, mas para o meio ambiente é necessário que isso aconteça, porque senão a população de presas cresceria absurdamente. Existem, inclusive, vários estudos que mostram que a relação de presa-predador são relações gráficas oscilatórias, quando uma dessas populações está alta, a outra está baixa e assim por diante. Né? Isso é o equilíbrio natural dos ecossistemas. Tá? O problema é quando nós, humanos, interferimos nesse equilíbrio. Né? Quando a gente mata demais a população de predador, quando a gente mata demais a população de presa. E aí, com isso, você passa a ter, de fato, né, alterações graves no meio. Aí eu trago dois exemplos, que são a competição e o predatismo. Eu estou perguntando, leva ao equilíbrio? O equilíbrio do meio? Sim. Né? O meio mantém-se equilibrado por relações como essas. Na verdade, a competição e o predatismo são duas das relações mais importantes que existem na natureza, tá? Porque elas conseguem controlar a população tanto de um grupo quanto do outro grupo. E assim vai acontecendo o equilíbrio natural, certo? Vamos ao próximo ponto. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre as populações para a gente finalizar esse bate-papo desse primeiro encontro sobre Enem, né? Que é sobre a população biológica. As populações, elas são conjuntos de indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo local. Então, veja, da mesma espécie, certo? E o Enem aborda muito população como? Falando um pouco da dinâmica populacional, ou seja, das mudanças que acontecem com a população ao longo do tempo, principalmente com relação às mudanças numéricas, as mudanças estruturais. Eu trouxe uma imagem aí mostrando uma série de rostos humanos, né? Para nos lembrar também que nós formamos uma população humana. Mas quando a gente estuda ecologia, a gente vai falar de populações de uma forma geral. E aí eu trouxe alguns itens para poder a gente comentar. Por exemplo, a questão da variação das taxas de natalidade e mortalidade. Isso vai interferir na população? Sem dúvida. Nascimento aumenta a quantidade de indivíduos, morte diminui a quantidade de indivíduos. Por que nascem? Por que morrem? Né? Muitas vezes está ligado às pressões seletivas do meio, a pressão ambiental, a chamada resistência ambiental. Quando a resistência ambiental é menor, tende a nascer mais. Quando a resistência ambiental é maior, tende a nascer menos, né? E morrer mais. Então, são processos compensatórios. E o que seria essa tal dessa resistência ambiental? São as dificuldades que o meio impõe à sobrevivência da população, como, por exemplo, a presença de predadores, a presença de parasitas, a falta de alimento, a pouca disponibilidade de tocas para esses organismos eles utilizarem, se protegerem, e assim por diante. Então, nesses pontos, eu posso ter condições vantajosas ou desvantajosas para a população. E isso vai levar mais nascimentos ou menos nascimentos, mais mortes ou menos mortes para cada população, certo? Um outro fator também são as viagens. Eu coloquei a palavra viagem para associar com nós, humanos, que nós viajamos o tempo todo, né? De uma cidade para outra, de um país para um outro, de um estado para o outro. E os organismos vivos também fazem essas viagens, só que a gente utiliza o termo migração, os mecanismos migratórios, né? E aí a migração, ela pode acontecer tanto pelo processo de imigração, que é a chegada de indivíduos, como o processo de emigração, que é a saída de indivíduos. O que vai provocar a imigração? Ou o que vai provocar a emigração? Ou seja, o que provoca a chegada de indivíduos, o que provoca a saída de indivíduos, as condições desse meio. Se as condições aqui forem favoráveis, vão chegar indivíduos para esse local. Se as condições aqui forem ruins, os indivíduos vão embora para outro local. Então é isso que vai basicamente determinar. Tá? E finalizando, falar um pouco sobre o conceito chamado de metapopulações, que são micropopulações que estão interligadas. E aí a gente vai falar muito sobre os processos de colonização, que é justamente quando essas populações elas chegam no local e elas colonizam, se desenvolvem, multiplicam-se, ou os processos de extinção, que é justamente quando elas estão ali instaladas e por algum motivo, né, ou a população migra, vai embora, né, num processo emigratório, ou simplesmente quem fica não consegue estabelecer e morre. Tá? Bom, então esses são os pontos principais que o Enem aborda sobre ecologia. Então, são pontos que você tem que estar aí na sua cabeça, ó, manipulando essas informações e sempre pensando que o Enem vai lhe propor alguma condição de análise. Né? Às vezes você tem uma questão ou outra um pouco mais direta sobre ecologia, mas muitas vezes é para você analisar, discutir e perceber ali uma realidade.
Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado dessa primeira videoaula sobre Enem para estudantes e fique ligado que a gente vai liberar uma aula dessa por semana para vocês aí se prepararem um pouco melhor para essa prova do Enem que está por vir, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.